antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu estou abrindo a porta do consultório para um médico que eu tive a oportunidade de conhecer através da doutora Luísa Gouveia, endocrinologista, que já esteve aqui conosco e tive a oportunidade de conhecer a família também. Fiz questão de convidá-lo. Na verdade, eu estou insistindo para ele vir aqui já tem tempo e que bom que hoje o doutor André Gouveia, cirurgião de cabeça e pescoço, está aqui. Teve a coragem, né, de vir. Ele disse que não gosta muito, é porque ele é muito bonito, sabe, gente? Aí ele não quer aparecer muito. Então, doutor, obrigada, meu amigo, por ter aceitado vir até aqui. Seja muito bem-vindo. Apresente-se, fale um pouco da sua especialidade, onde você está atuando hoje, sobre a sua formação, e vamos ter esse bate-papo para permitir que você conheça, né, o doutor André, além do jaleco. E, gente, é assunto sério. Câncer, prevenção, então vem muita coisa boa por aí, né? Isso aí. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aqui de poder apresentar a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma especialidade pouco conhecida. Então, muitas pessoas não sabem o que a cirurgia de cabeça e pescoço faz. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela trata de tumores benignos e malignos da região da face, da região do couro cabeludo e do pescoço. Além de tumores dos seios paranasais, tumor de língua, tumor de laringe, tumor das glândulas salivares, parótida, submandibular, sublingual e principalmente o tumor que é mais comum é o tumor de tireoide, o câncer de tireoide. Além de tumores também de paratireoide, né? Explica para a gente, aqui a conversa é para leigo, para quem quer entender, começar, onde é que está essa... Claro, a gente já compreendeu a questão da cabeça e pescoço, mas então todo ou qualquer câncer que aparecer do pescoço para cima, ele é tratado e prevenido com o cirurgião cabeça e pescoço, é isso? Quase todos, com exceção dos tumores do cérebro e da coluna cervical. Tumores do cérebro é o neurocirurgião, né? Coluna cervical tem neurocirurgião e tem ortopedista também que trata. Então, tirando a parte do cérebro e a coluna cervical, os demais tumores são tratados pela cirurgia de cabeça e pescoço. É lógico que tumores benignos, como sinusite, algum tumor benigno do seio paranasal, a otorrino também trata essa parte. Quando fala de tumor maligno, são todos da cabeça e pescoço. É mais comum o de tireoide ou independente da idade, ou tem alguma idade que beneficia que esses cânceres cheguem? O que hoje normalmente pode ser prevenido? Por exemplo, a gente quando fala em câncer, né, pensa logo em câncer de mama. Eu vi falar em câncer de tireoide do nosso amigo, né, que recentemente está retirando e tratando. Nem sabia que era uma área que normalmente, né, se tem, porque não há essa divulgação. Fala um pouquinho do que pode acontecer, do que se pode prevenir, principalmente nessa sua área, né, essa limitação de atuação, para que a gente possa compreender um pouco mais. Hoje, quando a gente fala de câncer, nós sabemos que 90% dos cânceres no mundo todo eles são devidos a fatores externos. Isso não é diferente na cabeça e pescoço. O diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço tem uma chance de cura de 90%. E são fatores muito bem estabelecidos na cabeça e pescoço, principalmente o cigarro, o tabagismo, é um fator de risco muito importante, o cigarro. Quando ele está associado ao álcool, potencializa o risco
de tumores do quê? Principalmente de boca, de laringe, de orofaringe. Então, são fatores que a gente pode pensar que são preveníveis, então você já pode evitar o câncer. Tem também, hoje em dia, o vírus do HPV, que é outro fator de risco que também a gente consegue prevenir através da vacina, principalmente em crianças ali de 9 a 14 anos. Adultos também podem tomar a vacina? Sim, até 45 anos tem na rede privada a vacina do HPV. Por quê? O HPV ele pode dar vários tipos de cânceres. Quais são eles? Tumor de pênis, tumor de colo de útero, tumor de canal anal e na cabeça e pescoço o tumor de orofaringe. O que é orofaringe? É a parte de trás da garganta. É lá onde fica a campainha, a úvula, onde fica a amígdala, a base de língua. Esses tumores podem ser devido ao HPV. E a transmissão é transmitido através... Agora você vai me responder, essa é dúvida, essa eu nem planejei aqui na entrevista, viu? Porque a gente entende que o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Sim, o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo todo. Então, ela é a que tem a maior incidência e prevalência no mundo todo. A grande maioria das pessoas que já tiveram relação sexual provavelmente tem um HPV. Não quer dizer que todo mundo vai ter o câncer. São mais de 200 subtipos do vírus do HPV. Uau. Entendeu? A vacina do SUS cobre 4 tipos, que são os mais comuns. 2 principalmente que dá aqueles condilomas, aquelas feridinhas, e 2 que são tem maior incidência para câncer. Já na rede privada tem uma vacina nonavalente, que pega então 9 tipos do HPV. Isso ajuda a prevenir a incidência desse tipo de câncer. Mas eu vou desenvolver esse câncer oro, ou isso é em virtude de sexo oral ou algo nesse sentido que vai, ou não é nada transmitido, ou sim desenvolvido porque eu já tive... Porque agora realmente ficou a confusão, né? O HPV é uma doença sexualmente transmissível. No meu entendimento, o câncer não se transmitia. Ou acontece... Na cabeça e pescoço tem 2 tipos de cânceres que são que tem como o vírus como um fator de risco. Um tipo de câncer é pelo HPV, que é o de câncer de orofaringe. Não quer dizer que todo mundo que tem HPV vai ter o câncer na orofaringe, entendeu? Não são todos. E são alguns subtipos também, não são todos vírus que levam ao câncer. Tem alguns que levam só aquelas feridas. Tem outros que podem dar o câncer. O outro vírus que é muito importante na cirurgia de cabeça e pescoço é o vírus Epstein-Barr. E ele é responsável por um tumor que fica atrás do nariz, que é o tumor da rinofaringe. Então, tanto o HPV quanto o Epstein-Barr são vírus que podem levar a um tipo de câncer na área de cabeça e pescoço. Entendi. Uau! É importante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes, por falta desse conhecimento, né, a gente não busca, não previne, não procura. Sendo assim, sabendo disso, existe um momento, o médico que eu tenho que procurar é um cirurgião, cabeça e pescoço, ou eu vou a outra especialidade primeiro para saber se está tudo bem? Como é que funciona essa trajetória para quem quer entender quando procurar o Dr. André? Sim, isso é muito importante. Quando deve chamar atenção na área de cabeça e pescoço? Então, se apresenta um linfonodo, uma íngua no pescoço, que está durando mais do que 15 dias, isso é um sinal de alerta. 15 dias é o ponto crucial para a cabeça e pescoço. Então, nódulos, que são as ínguas, os linfonodos no pescoço, que não desaparecem em 15 dias, ferida na língua, que não cicatriza em 15 dias, ou uma rouquidão persistente, que dura mais que 15 dias, merece uma avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço. É lógico que qualquer nódulo que vai aparecer, que vai durar mais, alguma alteração, uma dor, também é importante essa avaliação. Não sendo dor, não tem uma peridiosidade ou uma faixa etária que é importante que eu faça, existe um check-up ou algo nesse sentido? Porque a tireoide, por exemplo, como é que a pessoa vai encontrar
Quando ela chega até você em virtude da tireoide, ela já fez um exame que detectou que está com alguma alteração. A cirurgia de cabeça e pescoço, é difícil alguém falar assim, hoje eu vou no cirurgião de cabeça e pescoço fazer uma rotina, entendeu? Quem são esse tipo de pessoa? Às vezes quem tem história familiar de câncer. Por exemplo, eu tenho minha mãe que teve um câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele pode ser genético. Então, merece. Se o pai teve um câncer, filho, filhas, irmãos, é importante avaliar a tireoide. Então, esse tipo de público merece uma avaliação, né? Na maioria das vezes, o câncer de tireoide, ele não dá sintoma. Hoje em dia, com a popularização do ultrassom e o custo ficou mais acessível, então as pessoas estão fazendo mais exames. Isso está diagnosticando o câncer de tireoide mais precoce. É rotina do ginecologista hoje solicitar um ultrassom para a mulher da tireoide. Então o ginecologista faz muito diagnóstico do câncer. Isso a gente consegue fazer um tratamento precoce, uma doença menos agressiva, que não tem metástases, né? Não vai ter distribuição para os linfonodos. Tem alguma outra especialidade dentro da medicina que também te encaminha os pacientes, além da ginecologia? São várias, né? Então, o endocrinologista pega muito a parte de tireoide. O otorrino, como ele está sempre avaliando a garganta, aquelas amidalite, aquele pessoal... Porque o tumor de orofaringe começa com uma dor na garganta, a maioria das vezes. E aí tem uma feridinha ali, ele acha que é uma amidalite, alguma coisa que ele comeu. Às vezes, eu comi uma espinha de frango, um osso de galinha, alguma coisa assim, está machucado. Na verdade, é uma ferida. Então ele vai no otorrino, o otorrino avalia, fala, opa, isso aqui tá diferente. Então, o otorrino também encaminha. O oncologista acaba pegando muito paciente também desse perfil. Odontologia, pessoal dentista, porque vai tratar dente, e aí o dentista avalia, tem aquela ferida na língua, aquela ferida na gengiva do paciente. Então, também é uma especialidade que encaminha paciente com a gente. Todo paciente que chega até você, ele irá fazer uma cirurgia. Ele não vem em um momento que há ainda tratamento, esse tratamento é realizado com você, ou quando chega para você, esse cara já vai realmente ser direcionado, esse paciente, para uma cirurgia. Isso, como a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade muito ampla, que trata vários tipos de tumores, vai depender do tipo de tumor, da localização do sítio anatômico que nós falamos e do estadiamento do tumor. Por exemplo, um paciente que chega no nosso consultório com uma disfonia, com uma rouquidão, e a gente avalia e encontra um tumorzinho lá na prega vocal. Provavelmente paciente tabagista. A maioria das vezes, paciente com câncer de laringe é devido ao cigarro. Então, câncer de laringe de fase inicial, ele é tratado com uma radioterapia exclusiva. Um câncer de laringe avançado pode ser tratado ou com cirurgia ou com radioquimioterapia, entendeu? Um câncer de língua, na maioria das vezes, é tratado com cirurgia. O câncer de tireoide é tratado com cirurgia. Hoje em dia, a maioria das vezes é com cirurgia. Então vai depender do sítio anatômico, do estadiamento do tumor também. Então é totalmente diferente, pode ser diferente o câncer que vai ser tratado ali no início para um estágio mais avançado. Sim. Tumores avançados, na maioria das vezes, são cirurgias mutilantes na área de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Um tumor avançado de laringe, nós temos que retirar a laringe toda. Então, o paciente vai perder aquele estojo vocal. Ele não vai conseguir mais falar. Ele vai ficar com aquele buraquinho que nós chamamos de traqueostomia. Se ele fizer um tratamento, um acompanhamento com a fonoaudiologia, ele vai ter uma voz esofágica. Então, ele vai conseguir falar através do sopro do ar do esôfago, mas não com a voz normal. E não são todas as pessoas que conseguem também. Vai depender muito do paciente, da anatomia, da força de vontade dele. No caso da língua, a parte que tiver com câncer não se regenera também, não existe prótese, não existe nada disso que vai ser
No caso do câncer de mama, eu retiro e coloco uma prótese. Esses cânceres da sua área, cabeça e pescoço, é mutilante. Eu vou ficar sem. Sim, a partir da hora que você, por exemplo, tem um tumor na língua, você vai ressecar aquela parte da língua. Importante que a gente não resseca só o tumor, a gente tem que ressecar com uma margem de segurança. Você pensa que a língua não é tão grande, então você dá uma margem, tem um tumor de 2 centímetros, você dá uma margem de 1 centímetro a 1,5 centímetro, esse tumor vai ficar muito grande. A ressecção da língua vai ficar grande. Então ficaria um defeito grande que dificultaria tanto a fala quanto a deglutição. Hoje em dia, para você reabilitar esse paciente, você pode fazer uma reconstrução com o quê? Com um retalho, talvez pegando o retalho da região mais próxima do pescoço, ou um retalho local, ou um retalho livre. Por exemplo, você pode pegar um pedaço de pele da coxa, do antebraço, e colocar na língua. Isso é para quê? Só para dar o volume para ficar mais fácil para falar e para ficar mais fácil para engolir. Não quer dizer que esse pedaço que você colocar na língua vai ter um movimento igual à língua normal. E nem a sensibilidade. Nem a sensibilidade. Ele só vai dar o volume para facilitar na deglutição e na fala. Uau! Além do tabagismo, pelo que eu entendi, que é o maior fator, não só de risco, mas o causador dos cânceres aí de cabeça e pescoço, tem outra forma ou algumas outras formas de prevenir esses cânceres, como, por exemplo, rotinas periódicas em otorrinos ou... Os fatores de riscos da cirurgia do câncer de cabeça e pescoço preveníveis, o principal vilão é o tabagismo, seguido do etilismo, do álcool, né? A gente tem que pensar que nós tratamos também tumores de pele. Então, o sol, principalmente ali entre 10 e 4 horas da tarde, que é o sol que tem maior incidência para ter uma chance de câncer, né? E como todos os outros fatores, outros tipos de câncer, como sedentarismo, obesidade, uma alimentação sem frutas, legumes, verduras. Então, o sedentarismo, o estresse do dia a dia, todos esses fatores predispõem ao câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, o câncer de tireoide tem uma associação também com a deficiência de iodo, né? Hoje em dia é muito difícil ter deficiência de iodo, porque no sal já tem esse iodo, mas em algumas regiões não tem. Radioterapia na região cervical. O paciente teve um câncer, por exemplo, de laringe, tratou com radioterapia, só que a tireoide fica aqui também. Então ela também sofre o efeito da radioterapia. Então ele pode desenvolver um câncer de tireoide devido à radioterapia. Doutor André, explica um pouquinho dessa questão da tireoide. Para que ela serve, o que ela produz, por que em qualquer órgão eu tenho possibilidade de ter câncer? Qualquer órgão do corpo a gente tem possibilidade de ter câncer. A tireoide, ela é um maestro do nosso organismo, né? Ela produz os hormônios T3 e T4, que como se fosse o combustível do nosso organismo. Para o nosso organismo funcionar, nós precisamos desse hormônio. Então, tanto para você ter ânimo, ter atividade, o intestino funcional, o cabelo, a unha, você está disposta, você precisa desse hormônio. Então, a partir da hora que você faz uma cirurgia, se você retira a tireoide, você não vai ter mais o hormônio. Aí você vai criar um hipotireoidismo cirúrgico. Então, vai faltar o hormônio. Se a pessoa não tomar o hormônio, ela vai ficar desanimada, deprimida, tem sintomas de depressão. Então, a pessoa pode ter sintomas achando que está com depressão, na verdade é o hipotireoidismo, é a falta do hormônio. Então, ele pode ter sintomas de depressão, retém líquido, aí acha que está engordando, o intestino fica mais difícil de funcionar, a unha quebra, cabelo quebra, a pele fica mais seca. Uau. Então, você repondo esse hormônio da maneira adequada, você não vai ter nenhum desses sintomas. Ou seja, mesmo que aconteça, né, de ter o câncer, precisar retirar, ainda há condições, a partir de tratamentos, de ter uma vida normal sem a tireoide. Normal. Uma pergunta muito frequente é assim, se eu operar a tireoide, eu posso engravidar depois? Pode. Normal. Tanto é que na gravidez, a mulher ela precisa de um pouco mais de hormônio. Tem bastante gestante que tem que repor o hormônio tiroidiano.
Então, a pessoa que operou da tireoide não vai ter problema nenhum, ela vai tomar o hormônio, vai poder engravidar, vai ter a sua vida normal. Só não pode esquecer de tomar. É uma medicação diária que você tem que tomar logo quando você acorda em jejum. Você falou da renite, se eu entendi bem, renite, sinusite. Então, essas patologias não tratadas, quando as pessoas ficam aí tomando por conta própria, já sei que é renite, é sinusite, começam a tomar medicamentos por conta própria e não realmente curando, pode ser um fator de risco para que esse câncer possa ali também aparecer? Não, a renite e a sinusite seria uma inflamação, né? É que isso daí quem acaba tratando é o otorrino. Agora, tem tumores dos seios paranasais, que nessas localizações, onde dá sinusite, onde dá rinite, que pode simular uma rinite, uma sinusite. Então, às vezes, a pessoa fica achando que está com uma sinusite, uma dor na região aqui, está vendo que está inchando, isso pode ser um tumor da região do seio paranasal. Então, tudo que não melhora em pouco tempo merece uma avaliação médica para ver se não tem algo diferente. E o brasileiro, não sei se você concorda, André, ele tem essa tendência, né, a se automedicar, a ficar repetindo, até porque as farmácias fornecem uma gama de medicamentos e pode ser que esteja escondendo algo. Eu estou falando isso por mim também, eu já estou no 2º tratamento ali com o Predsim, porque teve uma alergia, e aí quando a gente ouve, né, o quão sério isso pode ser, parece que tem que levar meio que um puxão de orelha ali, porque não é um hábito positivo tomar medicamento ou achar que pode tratar algo por repetição, porque na última consulta eu utilizei. Isso aí é que acontece, a gente vê pessoas até instruídas, chega com tumores às vezes avançados, porque acha que é uma feridinha que estava passando uma pomadinha na língua, não melhorava, e às vezes o tumor diminui um pouco, mas ele não some, diminui, depois volta, aumenta. Então a pessoa fica postergando ali e esse tumor vai crescendo. Vai crescendo. Nós sabemos que a chance de cura de tumor precoce é mais de 90%. De tumor avançado, isso cai para 40%, 30%. Então, o diagnóstico precoce é muito importante no tratamento do câncer. Algo que não melhora tem que ser avaliado. Agora, eu estava pensando aqui, né, o quanto a prevenção do câncer de mama é efetiva, porque a mídia bateu, fez campanhas, martelou, cigarro também, o câncer de pulmão. Então, eu acredito, na minha percepção, não sei como é difundido, que campanhas que existem para esse tipo de câncer, mas eu particularmente, eu nunca conheci ou ouvi falar em alguém que teve câncer de língua. Então, talvez, né, levar essa informação do percentual, que é comum, que é a prevenção, eu acho que é um fator também que vai incentivar as pessoas, principalmente com relação ao tabagismo, né? Sim, hoje já nós temos o mês, o Julho Verde, que é o mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Legal. Então tem essa explicação dessas lesões na língua, uma ferida na língua, aquela rouquidão, aquela disfonia, um caroço no pescoço. Então, para as pessoas ficarem atentas a avaliar sempre, ver se tem algum machucado na garganta, lá no fundo, olhar no espelho mesmo, mexer a língua para um lado e para o outro, ver se a língua está mexendo adequadamente, se não tem nenhum caroço no pescoço, na região da parótida, submandibular, entendeu? Se não apareceu um linfonodozinho também na lateral. Aqui para trás também? Toda a parte do pescoço ou aqui? A maioria das vezes é na parte mais anterior. Tumores agressivos avançados podem dar na região posterior. Por exemplo, se você tiver um melanoma, por exemplo, no couro cabeludo, ou um carcinoma espinocelular no couro cabeludo, pode dar uma metástase para a região posterior. Ele vai explicar o que é o melanoma e o carcinoma espinocelular, que é o SEC, Nossa, né? esse eu vou repetir, gente. Carcinoma espinocelular. Isso. O carcinoma espinocelular é o câncer, que nós temos vários subtipos, né, de câncer. Tem o adenocarcinoma, e tem o espinocelular, tem o melanoma, tem vários.
Então, o carcinoma espinocelular é o tipo mais frequente de tumor na região da cabeça e pescoço. Entendeu? E no câncer, na região da pele, nós temos um subtipo que é o melanoma. Na pele nós temos o basocelular, o carcinoma espinocelular, o melanoma, além de outros. Mas esses são os mais comuns. São visíveis? Eu São consigo identificar? São visíveis. O carcinoma espinocelular, geralmente ele vai aparecer com uma feridinha que não cicatriza. Fica ali, aquele que você fica coçando, às vezes machucadinho na pele, no rosto, que você coça, aquele negócio não cicatriza, passa uma pomadinha, às vezes diminui, depois volta. Esse é o espinocelular. O basocelular geralmente é uma areazinha mais esbranquiçada, parece uma pérola, aquela área branca. E com o passar do tempo, ele também vai ulcerar, vai dar uma ferida. Já o melanoma, na maioria das vezes, é uma lesão escura, uma lesão mais enegrecida, com umas bordas irregulares, vai apresentar vários tipos de cores, às vezes várias tonalidades de preto, entendeu? O diâmetro é um pouco maior das lesões, e o melanoma é o câncer de pele mais agressivo que tem, porque ele tem um potencial de metastatização maior. Então ele dá metástase para vários órgãos. Uau, e ele pode começar em qualquer parte? Qualquer órgão. Ele pode ter na pele, ele pode ter na região da mucosa, pode ter na mucosa da boca, uma feridinha escura na região da boca. Pode pensar em melanoma. Dentro do nariz, pode pensar em melanoma. Até na parte ginecológica, uma ferida escura, você também pode se pensar no melanoma. Uma ferida escura que começa a aumentar, não diminui, tem que pensar. Na região plantar, região palmar, embaixo da unha. Então, qualquer lugar você pode ter esse tipo de câncer. Nossa, você falou embaixo da unha, nós mulheres que colocamos essas unhas o tempo todo e muito provavelmente às vezes nem, então na hora que tirar, que for fazer a manutenção, é bom estar dando uma olhada. E você falou que o câncer ele pode ulcerar, então todo câncer ele vai virar uma ferida, ele se externaliza de alguma forma? Na maioria das vezes, todos os cânceres eles vão ulcerar, porque o câncer ele vai destruindo, né? O que é o câncer, doutor? O câncer, a todo momento nós estamos sendo agredidos no nosso corpo. Então tem a célulazinha, porque a nossa célula está toda hora multiplicando, multiplicando. E aí, uma hora que ela vai multiplicar, ela multiplica de uma forma errada. E essa forma errada começa a crescer e vai virar o câncer. E o nosso organismo tem que fazer o quê? Essa célula que multiplicou na forma errada, nosso organismo vai lá e mata essa célula, para não virar o câncer. Então, a todo momento, o nosso organismo está tendo alguma célulazinha que quer virar câncer. E como a gente tem uma imunidade boa, hábitos de vida, hábitos saudáveis, alimentação boa, vai lá e destrói para não ter o câncer. Então, a todo momento, tem uma célulazinha que teve uma replicação alterada. Por quê? Porque a pessoa fumou, porque ela bebeu, porque não está dormindo direito, não está tendo alimentação saudável, entendeu? Então, o organismo multiplicou errado, o organismo não combateu, vai virar um câncer. Ou seja, eu produzo a mutação que pode me gerar o câncer através de fatores externos que não são nada saudáveis, como, por exemplo, o tabagismo ou o álcool, e introduzindo, né, essas substâncias, acontece essa multiplicação errada, onde pode ser que, ou seja, eu dou mais trabalho para o meu organismo o tempo todo para ele ficar me salvando desse câncer que em qualquer pessoa, então, é suscetível a ter câncer, a produzir um câncer. Qualquer pessoa, entendeu? A maior parte do câncer é por fator externo. É lógico que tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu tenho uns hábitos saudáveis, tudo eu tive câncer. Tem a parte genética também, que é bem menor, mas também tem, né? Mas a maioria o câncer é prevenível. Hábitos saudáveis, durante a vida, alimentação, dormir bem, fazer exercício, evitar o sedentarismo, obesidade, evitar alimentos ultraprocessados, fast food, que todo mundo já sabe, mas ninguém faz. Né? Não faz.
É mais ou menos, todo mundo sabe como prevenir, mas ninguém faz. É tão complicada essa questão do esperar para ver, comigo não vai acontecer. Quais casos você ouve ali que você percebe no rosto da pessoa quando você dá esse diagnóstico do tipo, não acredito que isso poderia acontecer, e que se arrepende, né, de alguma forma? O que a gente pega muito são aquelas pessoas de mais idade, câncer de laringe. Por quê? Antigamente o cigarro era um status. E aí eu já peguei vários que falam assim, pô, a gente ficava com o cigarro na mão para chegar nas meninas e dava o cigarro para elas, vinham fumar. A gente nem imaginava que poderia ter um câncer de laringe. Assim, se eu soubesse, nem tinha fumado, entendeu? E a pessoa, isso daí ela já está com 60, 70 anos, né? Então chega muita gente com câncer de laringe que fala isso. Pô, se eu soubesse que o cigarro ia me dar um câncer, eu não tinha. Tanto é que há uns 10, 15, 20 anos atrás tinha uma campanha muito forte, né? Para o tabagismo, Fórmula 1, parecia status, a pessoa estava bem. Depois começou a ver que como o cigarro é o vilão para muitos Outros cânceres, cânceres. começou a fazer uma campanha contra. Então hoje essa campanha é importante. Incluído esses vapers, né, esses cigarros eletrônicos também, ele é um fator de risco para o câncer de laringe. Que essa parte e toda, né, a nossa entrevista possa chegar muito longe, mas especialmente esse fator, doutor André, você que malha, se cuida, está aí muito bem, casado, 3 filhos, você já fez uso de cigarro para essa juventude que está aí, que malha, mas está com vapor ali, depois que você possa realmente tocar, que esses jovens possam entender realmente de um médico o quão é nocivo o que eles estão fazendo. Isso daí é tudo que é moda, a galera quer estar no meio, né? Então não pensa no futuro, acha que nunca vai acontecer com a gente. Então isso não vai ser agora, vai ser daqui 30, 40 anos que você vai estar pagando essa conta. Mesmo que pare. Mesmo que pare às vezes. Quando você para, você diminui consideravelmente a chance de ter um câncer. Mas muita gente que parou, já parei há 20 anos, só que a pessoa fumou durante 40, entendeu? E o malefício já está feito. As células já foram mutadas no organismo. E o câncer vai desenvolvendo devagarzinho. Então, não pode começar. E a maioria das vezes começa porque um ou outro começou, a galera tá ali, é para se enturmar, é porque é legal, vou soltar fumaça. E vicia, né? Tem esse fator que não é brincadeira. Depois não consegue largar. E a dependência, e é tão desafiador estar ouvindo isso, né, gente? Porque são 2 grandes problemas, grandes vilões, tabagismo e álcool, que você começa por brincadeira e se torna dependente. Total, e eles são os grandes vilões, né? Quando eles estão juntos, eles potencializam muito mais, ele não se soma, multiplica o poder de agressividade do nosso corpo, o cigarro e o álcool. André, diante de fatores tão claros, né, é incrível, por que só campanhas, né? Não há uma proibição, até porque as pessoas são maiores de 18 anos, mas é tão incongruente, né? Não, você vê, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço, eles são preveníveis. Uma exceção é lógico, tumor de parótida, tumor de tireoide, mas esses tumores mais agressivos de boca, laringe, de orofaringe, são causados pelo vírus do HPV, que você pode vacinar, pelo álcool, pelo cigarro e hábitos de vida. Só se vacina no HPV, eu tenho um filho, né? Hoje está com 20 anos, eu acho que eu vacinei o Guilherme a primeira vez, e acho que com 13 ali. O adulto também tem que se vacinar? Como é que funciona essa questão da prevenção do HPV? A vacina, ela pode ser feita para qualquer idade, né? Preconiza vacinar antes de ter relação sexual, 9 a 14 anos, porque ela vai ter um melhor resultado. Mas até 45 anos, você pode e deve vacinar também, entendeu? Mesmo aquelas pessoas que já tiveram lesões, por exemplo, já tive lesão, o condiloma. Devo vacinar? Sim, porque vai diminuir a recorrência
desse tipo de lesão. No SUS, essas vacinas são fornecidas apenas para as crianças, porém na rede particular, o adulto também pode se vacinar. Depois dos 45 não precisa mais se vacinar. Isso é o consenso, né? Mas nada impede da pessoa querer vacinar. Porque a partir de determinadas idades, determinados medicamentos, né, não são compatíveis, então não é nenhum problema com relação a idade já estar avançada e a vacina não fazer bem. Não vai fazer mal a vacina. É porque os estudos mostraram que vale a pena a vacina até os 45 anos. Como é que funciona a sua consulta? Onde é que a gente te encontra hoje? Tem a clínica, né? Conta um pouquinho onde te encontrar. Hoje o meu consultório particular ele fica ali no edifício Vitrium, que é próximo ao Sírio-Libanês, ali no final da Asa Sul, na L2 Sul. Lá tem a Clínica Gouveia e nós atendemos alguns planos também, né? Então fazemos a consulta através de alguns exames, tem alguns aparelhos para agregar na nossa consulta e ali nós explicamos tudo sobre a patologia que a pessoa pode apresentar. E nós definimos se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico, né? É lógico que a cirurgia, aí nós vamos fazer em algum hospital de referência aqui no Distrito Federal. Doutor, aqui no consultório aberto é abrir o seu consultório mesmo para que as pessoas possam te ouvir. Então eu faço perguntas que são feitas lá dentro do consultório. Então, quais planos hoje a Clínica Gouveia está atendendo? Quanto que é a consulta particular com você? Planos são vários, né? Eu não vou saber de falar de cabeça. A gente vai deixar aqui na descrição. O fato é, a clínica hoje atende o plano de saúde na descrição, tanto do YouTube quanto do Instagram, quando tiver aqui no nosso canal, cortes do Dr. Gouveia, a gente vai deixar aqui para vocês. E a consulta? O valor da consulta particular fica em R$600, né? É incrível como tem gente que ainda não quer fazer consultas, né? Diante da prevenção, de todo o benefício e quão importante é uma consulta, né, doutor? A prevenção, ela é o principal. Se a gente conseguisse fazer a prevenção de vários tipos de câncer, seria ótimo, ia diminuir a prevalência de morte por causa de câncer absurdamente, né? É porque todo mundo vai postergando aqueles sinais que a pessoa... Tem muita gente que já sabe que pode ser um câncer e fica com medo de chegar até o profissional e receber esse diagnóstico. É lógico que a palavra câncer, ela assusta, né? Quando fala tem um câncer, já acha que é uma sentença de morte. Sim. Isso assusta. Mas hoje em dia nós temos excelentes tratamentos que vai ter uma qualidade de vida muito boa. Então você tem hoje em dia vários quimioterápicos, drogas-alvos, a radioterapia, cirurgia, que a pessoa consegue tratar o câncer e ter uma qualidade de vida. É lógico que o importante é ter um diagnóstico precoce. E preciso, né? Com profissionais. Tem essa diferença nessa área, profissionais que estão ali? Você acha que a especialização, existe algum diferencial de que profissional, que cirurgião eu devo procurar? Sim, isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que tem um nódulo no pescoço, né? Isso merece uma investigação detalhada, porque esse nódulo ele pode ser um linfonodo, pode ser um cisto sebáceo, pode ser um nódulo de outros locais. Então, isso daí tem que ser investigado. Se for uma metástase de um câncer, por exemplo, de orofaringe ou do câncer de laringe, e a pessoa vai num cirurgião que não está qualificado e ele faz uma biópsia, a pessoa tem um caroço assim que, senta aqui, vamos tirar. Faz um corte nesse linfonodo, ele extravasa esse linfonodo. Então, o prognóstico desse paciente cai consideravelmente. Entendeu? Então, o diagnóstico de um câncer ele tem que ser preciso. Se for feito de maneira adequada, isso piora muito o prognóstico durante o tratamento. E como encontrar, como avaliar, como definir esse meu cirurgião, o profissional que eu vou buscar? Eu tenho que ir em várias consultas. O que você me diria se fosse a sua escolha para operar um ente querido seu?
Hoje na cirurgia, o cirurgião de cabeça e pescoço, a grande maioria está pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então tem um site, né, que é o sbccp.com.br, e ali vai estar detalhado o cirurgião de cabeça e pescoço pela sociedade, que você pode ficar com mais segurança e tranquilidade de constar com essa equipe aí que é ampla. Muito bom. Outra pergunta que eu gosto, na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo. Você falou, as pessoas têm medo, né? A Bíblia fala que o medo se sobrevém sobre a sua tenda. Então, o medo, né, e achar, na verdade, a falta de conhecimento que o câncer ele não está mais matando como matava antes. Né? Houve uma inovação tecnológica, os profissionais estão cada vez mais preparados, então que você deixasse para esse paciente essa mensagem real do quanto ele pode estar piorando, né? Porque a gente ouve, ele ouve do cigarro, continua fumando, ele ouve da bebida, continua bebendo, a atividade física, o sono, que a sua voz possa chegar aí no coração dessas pessoas, que elas possam ter esse entendimento. O diagnóstico precoce é a chave, né? Eu já falei várias vezes essa palavra. Um caso muito emblemático, uma estudante de medicina tinha uma lesão na língua, ela fez uma biópsia, não deu diagnóstico, ela ficou postergando, ela já imaginava que poderia ser um câncer, e a lesão na língua foi crescendo, crescendo. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, ela fez uma nova biópsia e descobriu o câncer. Câncer que no começo era pequenininho, ela ia perder só uma parte da língua, ela acabou perdendo a língua toda. Eu vi Então, esse caso. Isso daí é para você ver, a pessoa tem instrução, ela estava fazendo medicina, ficou com medo, ela sabia que aquilo poderia ser um câncer, ficou com medo do diagnóstico, ficou postergando e perdeu a língua toda. O prognóstico não é o mesmo como se fosse de um tumor pequeno. Então, qualquer alteração diferente, ferida na língua, que não cicatriza em 15 dias, ou na boca, uma rouquidão persistente, nódulos ou caroços no pescoço, merece uma investigação do cirurgião de cabeça e pescoço ou de algum médico aí para dar um auxílio. Eu tenho, né, entrevistado vários outros profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Acredito que o resumo hoje, né, te conhecendo como pessoa, né, também, que eu tenho esse prazer de ter visto, né, no dia a dia, sua família, é muito congruente o que você fala com o que você vive. A questão da atividade física, né, você teve neném agora recente, quando a gente vê eles postando, tá todo mundo correndo. Então, o fator alimentação saudável, vida saudável, atividade física é realmente algo que pode prevenir, diante de tudo que eu ouvi de você e vendo a sua vida, praticamente tudo, né, doutor? Tudo, isso melhora tudo, né? Tanto diminui o risco de você ter um câncer, ter uma qualidade de vida, diminui uma obesidade, outras doenças como hipertensão, diabetes. Sabemos que a doença cardiovascular é o que mais mata no mundo hoje em dia. Alteração psicológica, que você vai estar com hábitos de vida saudáveis. Então, a atividade física é o mais importante. É vida, né? É vida. Alteração psicológica, sexual. Gente, vamos lá, que você possa ter de verdade, assim como eu, fiquei assustada em alguns pontos aqui e já vou começar a realmente priorizar mais e que você também tenha gostado tanto quanto eu da oportunidade que o André nos deu aqui. Meu amigo, obrigada, obrigada mesmo. Viu? Foi um prazer te entrevistar e espero que a gente tenha mais oportunidades de você trazer aí informações para as pessoas e que Deus te abençoe suas mãos para que todo mundo que chegue até ali saia e consiga chegar curado. Amém. Eu que agradeço a oportunidade aqui de poder explicar um pouco sobre a especialidade que não é tão bem difundida, Sim. né? Então hoje eu acho que deixei um pouco claro aí para o pessoal sobre o que a cirurgia de cabeça e pescoço faz. Mais algum ponto a acrescentar? Não, tudo certo? Já falei de... Então, falou muito, né? Eu agradeço mesmo, porque ele não é de falar muito, mas obrigada. Eu acredito que isso é um canal que
de responsabilidade. As pessoas, que mais médicos e mais pessoas e possam ter esse incentivo, porque o povo padece, morre por falta de conhecimento. Sim, é o grande vilão. A ignorância, a pessoa vai postergando ali, sendo que várias patologias podem ser tratadas de forma precoce, prevenindo, e ter uma qualidade de vida com esse tratamento precoce. E outra coisa, acabei de me lembrar, quantas vezes eu já falei, nossa, se for para ter câncer, eu não quero nem saber, isso é um absurdo, porque realmente pode ser que você esteja repetindo coisas que você ouviu ainda da sua avó, da sua mãe, as coisas mudaram, a medicina evoluiu. Isso muda tudo. O diagnóstico precoce, tumor inicial tem uma chance de cura maior que 90%. Então, a partir da hora que você fica postergando esse diagnóstico, a sua sobrevida, a sua qualidade de vida vai piorar. Você tem um câncer de laringe de fase precoce, você trata com uma radioterapia, um câncer avançado de laringe, você tem que tirar a laringe e vai ficar com uma traqueostomia para o resto da vida. É totalmente diferente a qualidade de vida da pessoa. Obrigada. Nada, obrigado a você Obrigada pela mesmo. oportunidade. Sim.